Bom dia a todos, vamos para mais um vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento e continuando o trabalho de falar sobre o selo da Lua no calendário Maia, né? Eu vou fazer aqui um desafio para mim mesmo, não vai ser fácil, mas vamos lá. O que seria uma iniciação no século XXI? O que uma pessoa que aprende uma iniciação em todos os séculos diria para as pessoas do século XXI para elas se entrarem num processo de iniciação? E o que seria esse processo de iniciação? Primeiro, para a gente propor alguma coisa para alguém, a gente tem que conhecer muito bem o momento que a gente está vivendo. Se eu quero vender um produto para você, eu tenho que saber muito bem como funciona o comércio, como funciona a propaganda, como funciona a logística, como funciona uma mercadoria, como funciona o mercado. Então, vamos comparar isso nos dias de hoje, como está o nosso mercado, né? Então, no nosso mercado está acontecendo algumas coisas hoje no nível visível, vindo do mundo invisível. Está havendo na humanidade um processo de purificação constante. Também, sem ela saber, ela é obrigada agora a aceitar a lei do quaternário. Por quê? Porque hoje o aprendizado do quaternário, que depois eu vou explicar o que é isso, evolutivo é exigido, né? Nas escolas, na família, nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho e etc., esse quaternário está sendo exigido. E exatamente porque está sendo exigido esses 4 níveis de evolução, né, o homem está completamente perdido e confuso, né? Mas vamos ajudar vocês o que seria esse quaternário para vocês terem um pouco de ideia como as coisas estão ligadas, né? A gente dentro de uma escola iniciática, que é sempre um processo de purificação constante, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente precisa morrer para os conceitos anteriores, né? Nós temos que enterrar aquilo que a gente veio aprendendo há séculos e milênios pelo homem, pela mulher, pela sociedade, pelos costumes, pelos hábitos, pela religião, né? Pela formação escolar, pela formação dos relacionamentos e etc. Então a gente recebe uma nova cartilha. Nessa cartilha, a gente sabe que existem 4 planos, né? Um plano físico. Agora eu vou dar um pouco da história vou passar um pouco da teosofia, vai? Um plano físico, um plano vital, um plano astral, emocional, né? Ligado aos seus desejos, e um plano mental, onde você, através da mente, cria uma imagem, né, de um carro, e o carro aparece para você, cria a imagem de uma pessoa, e aquela pessoa aparece para você, e assim por diante, né? Você cria através dos pensamentos. Bom, esse tipo desse corpo vital, desse corpo astral e desse corpo mental, nada as escolas ensinam para nós, a nossa família ensina para nós, as amizades acabam ensinando para nós, os relacionamentos também não ensinam para nós e nem no nosso trabalho. Então pode passar todos os séculos que a gente aprende isso só através de uma iniciação, né? De uma aceitação que esses valores são fundamentais. Então, a gente sabe que esse processo é um processo interno e que hoje a humanidade está vivendo uma situação complexa por não conhecer esse quaternário. Então, o que a gente aprende aqui é o plano físico, que morreu, começa a ter encarnação, uns dizem que tem reencarnação, outros falam que tem ressurreição, outros falam isso, outros falam aquilo.
mas nada disso é vivenciado. Nada disso é realmente conhecido, né? Enquanto que as escolas iniciáticas, elas fazem uma espécie de teatro, de psicodrama, de uma vivência que você tem dentro de uma loja, para ativar esse teu subconsciente através de símbolos e conceitos, que faz que você tenha aquela vivência dentro de você, uma vivência interna e entendimento do que seja esse plano físico, essa vitalidade, também o chakra sexual, né? O plano astral, que teria uma ligação com o plexo solar, mas também em outras escolas diretamente com o sexual também, né? E o chakra, né, cardíaco, que seria em outras escolas o plano causal, que seria a própria vida, né? A vida humana encarnada, o ponto mais importante da vida humana encarnada, e o reconhecimento que você tem uma alma, que você é um ser anímico, que pertence a você, uma alma, né? E que essa alma forja a cada vida uma personalidade. Então, esse quaternário que o ser humano não conhece, etc., hoje em dia, nesse exato momento que a gente não trabalha o conceito de alma, nem dos chakras, né? Continua isso não sendo passado nas escolas, continua na TV não sendo passado, continua a mídia não ensinando isso. Encontramos esses assuntos bem superficialmente no YouTube, bem superficialmente em cursos, etc. Mas nas escolas iniciáticas, isso sempre foi da mesma maneira, né? Explicado o plano da evolução da alma, a vida espiritual, a vida anímica, a vida mental, a vida astral e etc. É para isso que existe uma iniciação. Então, hoje em dia, como as pessoas está sendo exigida que ela acredite que existe um plano astral, está sendo exigida que ela tenha contato com o seu plano vital, ela está extremamente perdida. Então a gente vê essa perdição do ser humano de duas formas. De um lado, os iniciados, as pessoas espiritualistas, estão combatendo tanto a ignorância, né, em todos os lugares e aumentando cada vez o grau de exigência da performance humana em todas as áreas. Vamos chamar agora esse quaternário para ficar mais facinho para as pessoas entenderem, de conhecer como funciona a vida material, os atos, né, os pensamentos e as emoções, né? Hoje é exigido do homem que ele haja corretamente, sinta corretamente, pense corretamente, e ainda tem alguns, trabalhando já o chakra cardíaco, tentando mostrar que ele é um ser criativo, que ele cria, que através do pensamento ele cria, né? Apesar de estar sendo falado de maneira espalhafatosa na internet, isso é um assunto extremamente complexo, e não é porque eu sei que eu crio, né, que eu sei que eu tenho a possibilidade de criar, é que realmente eu sei criar. Uma coisa é eu ter a possibilidade e outra coisa é eu saber. Para deixar isso bem claro, né, eu posso saber que existe um hotel de 10 estrelas, eu sei lá na África tem um hotel de 8 estrelas, lá em Dubai tem de 10 estrelas, e daí? Eu saber alguma coisa, alguém me noticiar isso e me der essa informação, eu preciso ter o dinheiro para poder ir nesse hotel de 10 estrelas. Assim também é com a criação. Eu posso saber que isso existe e que isso é possível, mas como eu vou fazer isso? É para isso que existe uma iniciação. Também para isso. Então a gente vê que devido ao quaternário, né, da criação, pensamento, emoção e ação estão sendo integrados, estão sendo conhecidos e admitidos, né? A gente tem no trabalho uma obrigação de dar resultado,
A gente tem no conhecimento cada vez mais matéria para estudar, né, sem limites. E ao mesmo tempo a gente vê uma humanidade com seus vícios declarados, né? Com as trevas todas sendo de bandeja, sendo mostradas para todo mundo, né? O que é errado sendo mostrado de todas as formas. Isso foi assim em todas as épocas. Só que agora, devido à tecnologia e o universal, a gente vê em aglomerado, em grande quantidade, não só no meu pequeno mundo, de uma maneira universal. Então a gente tem no mundo também hoje uma ansiedade, uma depressão. Em todos os lados as pessoas são ansiosas e depressivas, aumento enorme do estresse e ao mesmo tempo uma liberdade extrema, né? Essa ansiedade e depressão é exatamente por falta de conhecimento dos outros planos, que o homem não admite, né? Muito tempo ele aprendeu que viver a vida era só um momento, os prazeres momentâneos, e isso estava simplesmente impurificando a alma dessas pessoas. Uma alma quanto mais pesada, maior o sofrimento que essa pessoa vai ter. Mas isso é um assunto para frente. Então, ansiedade, depressão, estresse e liberdade extrema. Eu faço o que eu quero, liberdade sexual, libertinagem, roubo, violência, manipulação, hackers, abusos de todas as formas, feminicídios, abusos contra a natureza, né? Na genética, transgênico, nos agrotóxicos, tudo para ganhar dinheiro, lucro, poder, nunca mudou, né? Busca de prazer, lucro, poder, né? Então, automaticamente, isso não está afastando o homem da ansiedade, da depressão e nem do estresse. Mas vai causar uma coisa cada vez pior para nós, né? Para nós, seres humanos, o ser humano está com falta de perspectiva, porque a qualquer momento dizem que o mundo pode acabar. Que vai vir um terremoto, que vai vir um dilúvio e tudo vai por água abaixo. Insegurança, né? Cada dia as notícias vão mudando, eu tenho que me adaptar e tenho que dar um download no meu computador, senão estamos na época da tecnologia, estou atrasado, não tenho mais emprego para mim, as máquinas vão me substituir, a robótica está aí, a tecnologia de informação está aí, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida se tudo muda tão rápido? Então, emocionalmente completamente desequilibrado e mentalmente defasado, né? Essa insegurança vem disso. Todos nós não sabemos o dia de amanhã. Será que vai vir um meteoro? Será que vai vir um dilúvio universal? Será que o mar vai invadir as praias? A gente vive nessa perspectiva do fim do mundo e todas as séries dos heróis mostrando isso e etc. Desequilíbrio ambiental e climático, algumas espécies já sendo extintas, né? Problema até com as abelhas. Mas, ao mesmo tempo, existe um aumento da religiosidade, veja as igrejas crentes, né? Até as próprias igrejas católicas, e também do movimento da espiritualidade. Explosão científica e tecnológica. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse processo que a gente está vivendo hoje, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Só que tudo isso que você está vendo hoje, para um iniciado não é novidade nenhuma. Não é nenhuma novidade porque ele sabia que ele ia estar entrando na era de Aquário. E na era de Aquário, o quaternário seria exigido. Porque a era de Aquário também representa a quinta essência, quando o homem descobre sobre a eternidade, que ele não morre, que ele é um ser imortal, que a única parte que morre dele são os corpos inferiores. Né? Na realidade, vai morrer o corpo físico, vai desagregar o corpo vital, né? Perda de energia, vai também morrer o corpo astral, né? E um dia e com essas experiências, né, que ele foi tendo nesses corpos que ele foi utilizando, ele vai levar tudo isso para a sua espiritualidade, para a sua
alma, e etc. Cada ciclo era regido por um signo, numa era de 2000 anos, é basicamente 2000 a 2160 anos. Depois de um ciclo começa outro ciclo. A alma, né, é sempre a mesma, muda a personalidade, né? Muda a personalidade. Quanto mais evoluída for a alma, mais ela tem a fusão espiritual com o seu ideal proposto antes da encarnação, antes de vir para o mundo humano, né? Para o mundo da carne, do sangue e assim por diante. Então, com esse aumento da religiosidade e da espiritualidade, a religiosidade vai estar pregando no futuro a espiritualidade, porque estamos na era de Aquário, que é um movimento ecumênico e universal, né? Agora, como que a gente vai resolver o problema da ansiedade, da depressão, do estresse, né? Do homem usar essa liberdade extrema e fazer o que quiser do seu livre-arbítrio? Então, dentro de um convite para vocês se tornarem um dia verdadeiros iniciados, aceitar o quaternário evolutivo, que também é chamado fogo, água, ar e terra, os 4 elementos, também é chamado de personalidade, né? Tem vários nomes, né? Os primeiros 4 chakras, os 4 corpos inferiores, tudo fala a mesma coisa, né? Vocês têm que perceber que ao longo dos séculos, né, a humanidade se recusou à iniciação. Se recusou a ser um ser iniciado nos mistérios da vida, né? E que o homem é escravo das obras do seu tempo, mesmo que ele não perceba isso. Então, ele se recusando a ser um iniciado por falta de humildade, orgulho, ignorância, não muda a condição dele, né? A condição do homem ao longo dos séculos e milênios se repetiu. E mesmo que ele não entenda que as obras que ele faz no seu tempo eram um registro do astral, por exemplo, estamos em Aquário, então estamos nas obras de Aquário. Quando estivéssemos em Capricórnio, estaremos nas obras de Capricórnio. Estivermos em Libra, teremos o pensamento de Libra. Nunca quis ele estudar o zodíaco inteiro, aí é um problema dele. Nunca quis entender em cada época que o signo estava regendo, também é um problema dele. Faz parte da ignorância, faz parte do orgulho, faz parte da falta de humildade, né? Hoje, ele está percebendo que ser ignorante é a pior coisa que tem para ele mesmo. Ele vai perder o emprego, porque a ciência está muito desenvolvida, porque a tecnologia está muito desenvolvida, os relacionamentos acabam da noite por dia porque o conhecimento não bate com o outro. Ele vai ver o quanto a família dele foi orgulhosa ao longo dos séculos e acumulou karma, né? Ele vai ver que não dá para mentir nem enganar e vai ver que todas as escolas mudaram tudo o que tinham que ensinar e ainda mudou a história da humanidade. Se tivesse 100 mil anos, ela conta a história apenas de 200 anos, 300 anos, 400 anos, por puro interesse. Então, ao longo de séculos e milênios, pela falta da iniciação que a gente vai entender um pouco melhor, o homem vive em zona de conforto, ele busca receitas prontas, ele não presta atenção que a vida tem um propósito evolutivo, ele não se prepara para novos ciclos e ele não acredita numa individualidade. A busca de lucro dele é incessante, continua nesse momento, só pensa que sobreviver, né? Achando que isso, sem pensar no próximo, não acumula turvamento, karma, ação contínua, que ele vai ter uma obstrução, que ele não vai poder mais continuar esse comportamento, que ele vai ter uma penalização por causa disso, né? Ele sempre teve falta de pesquisa,
reflexão e meditação. E achou esses valores espirituais ou para filósofo não serve para nada disso. Isso não serve para nada. Para que estudar? Para que refletir? Para que meditar? Eu preciso ganhar dinheiro. Né? Na realidade, senão como é que eu vou sobreviver? Né? Nunca percebeu se a forma que ele ganhava dinheiro ou lucro prejudicava os outros, oprimia os outros, explorava os outros, isso não importa também. Né? Não pensa na morte, não pensa em ajuste kármico, nem na vida no astral. Né? Ele vai ter um treinamento no astral, né? Isso tudo ele passou por cima. O que acontece com a gente falando de um sistema trino? De princípio, meio e fim. Né? Todas as ações que o homem tem dentro da iniciação, ele vai ter que passar por um resgate kármico. O resgate kármico na era de Aquário vai de Áries a Capricórnio. Né? Como estávamos na era de Peixes, né? Vamos ter que aprender todos os signos do zodíaco, uma integração de todos eles, como todos funcionam: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, né? Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, porque Aquário é o céu. E como ele sempre vem da era de Peixes, porque vem de um relógio horário, né? A era de Peixes, todos nós vamos ter que entender como funciona todo o plano astral. Os 12 níveis, as 12 hierarquias criadoras, que ele só vai estar preparado isso quando for desperto o mundo causal, que seria o nosso chakra cardíaco, onde já apareciam as nossas tendências evolutivas e nossas tendências involutivas, né? Nossas tendências negativas e positivas, que já vinham de outras vidas. Então, nessa era de Aquário, a gente vai ter que passar por um resgate kármico inevitável, em todas as áreas. Por quê? Ao longo dos séculos e milênios, e como unidade ou pertence ao todo, o homem criou guerra, derramamento de sangue e assim por diante, fora a destruição da natureza que está se repetindo. Imperialismo, roubo, colonialismo, exploração do trabalho. No campo religioso você tem o fanatismo e as dogmas, fora a hipocrisia, a inquisição, né? A falta de verdade, a falta do compromisso, de devoção e assim por diante. No científico você tem o ceticismo, muitos cientistas foram céticos, não acreditavam no plano de devoção, de compaixão e de amor, né? E no campo familiar você tem a idolatria humana, né? Como se o homem fosse Deus, né? Como se o homem não fosse um fruto da sua própria alma e como ele não fosse apenas uma personalidade, né? Então, o que vai acontecendo com isso? Nós, negando a iniciação, não entendemos o plano astral, que são aquelas dores insuportáveis que a alma sente depois de se impurificar muito. Mas também são aquelas alegrias libertadoras que a alma sente depois das suas benfeitorias, bons sentimentos e bons pensamentos, né? Então, um leva para o céu, o símbolo é da águia, da ave, e o outro é o chão, né? O símbolo daquela alma que é um peso, que é uma pedra de tão dura, né? Que é aquela alma que se impurificou muito e que tem um sofrimento proporcional à sua própria ignorância, né? Então, como dentro da iniciação a gente tem que morrer para a vida física, para os valores do nosso tempo, do nosso espaço, da nossa família, e seguir a cartilha de cada instituição, seja ela maçônica, seja ela Rosa Cruz, seja ela Eubiose, etc., onde existem mestres de sabedoria divina, né? Virá sobre nós, quando a gente morre, o mesmo comportamento que a gente tinha em vida. Com um único problema, né?
lá não existe o plano material, né? Quando você morrer, não vai existir mais mesa, não vai existir mais cadeira e etc. Apenas a vibração, apenas a energia. Então, quem faz uma iniciação se prepara o tempo todo para a saída da matéria. Por isso existe a projeção astral e assim por diante, para você ver já o que é isso, né? Para você já saber o que é isso. Então, o que está acontecendo com a gente agora? Agora a gente já está conhecendo mais rápido o plano astral. Devido à tecnologia, os nossos sentimentos já estão muito além da flor da pele, já estão no fruto que eu estou falando. Estou até brincando já está indo para a essência. Nós voltamos a sentir direto o que é energia, o que é o plano astral. Quanto mais energia é evoluída, mais alta frequência, a gente não tem dúvida nenhuma que a vida, né, é completamente eterna. Por isso, iniciação. Iniciação é iniciação à vida eterna. E o trabalho sobre os 4 campos da existência humana, quando estamos encarnados. Plano físico, plano etéreo, corpo dos desejos, plano emocional, sentimentos e o plano dos pensamentos. Tomando consciência de como cada um deles funciona e como reflete na nossa vida exterior. Então, quando a gente morrer, quer dizer, sair desse corpo físico, o único chakra, né, o chakra físico, o chakra básico, né, nós iremos para o que a gente fazia hoje. Se o Celso dava aula de cabala, astrologia, numerologia, ele vai continuar, só que no plano astral, né? Só que numa energia condizente ao seu trabalho, né? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, só que sem um corpo físico, sentindo os benefícios disso ou os malefícios disso, se ele enganou, se ele mentiu, se ele roubou e etc. Aquela alma não vai ficar com Sócrates, nem com Platão, nem com seres mais elevados, com a sua família, né? Com a sua mônada, por exemplo, evolutiva, né? Ela vai ter que passar por um processo de purificação. Isso é a vida, né? Pós-morte, né? É purificação, é refinamento, só que sem o corpo físico, sem o corpo físico, né? Sem essa matéria aqui. Então, na realidade, cada um vai pelo seu merecimento. Isso é o ajuste kármico, tanto em vida quanto em morte, né? Então, antes que eu morra, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, no corpo físico, é bom eu já fazer um simulado para o vestibular, né? Hoje tudo vai ser ensaio. Né? Antes da peça, o ensaio. Então, se eu vivenciar o processo de morte em vida, maravilha. Quando eu for para o plano astral, eu não vou ter problema nenhum. Porque vai estar fluindo o que era o meu eu. O que era mais substancial dentro de mim. É o que está no meu chakra cardíaco, né? Era a minha verdadeira intenção, era o meu verdadeiro pensamento, era o meu verdadeiro sentimento que vai me guiar, né? Se eu roubei, matei, etc., eu vou sentir como isso é difícil, porque eu vou entrar num mundo que também todo mundo me atira, todo mundo me mata. Eu vou sentir a dor do outro, sentindo que o outro também tem poder de me matar, de me roubar, de me enganar e etc., né? Os astrais inferiores, né? As assombrações, né? Os pesadelos que eu causei e que agora estou recebendo de volta. Por quê? Porque agora não tem mais o corpo físico para me proteger de frequências que não eram iguais a mim. Agora só vai ter frequência que é igual a mim. Esse era o segredo. Tem um livro, um segredo. Você atrai, né? Energia semelhante atrai energia semelhante. Quando você morre, é isso, né? Então, se em vida eu atrair filósofos, etc., em morte eu vou atrair isso de novo, né? Só que com uma grande vantagem se eu fizer o bem, sem o peso de pagar conta,
de ficar explicando para o ser humano que o lucro é ilusório porque você está fazendo mal para o outro, se você não está dividindo e compartilhando, se não é ganha-ganha, se você não traz felicidade para ele, se teu produto não é bom, né? Sem virtude, né? Você vai para um lugar muito ruim no plano astral, né? Porque você não gerou vitalidade aqui para os outros. Né? Você não doou vida para os outros, você não tinha o ato sexual, você tinha que gerar vida, vida eterna, vida imortal. Né? Então, nós hoje devemos fazer uma iniciação, se quisermos, temos o livre-arbítrio para fazer o resgate kármico de tudo que vem fazendo nós mesmos e os nossos antepassados. E esse resgate kármico que a gente vai precisar fazer, né, é a última coisa que eu vou conversar com vocês aqui, para depois continuar o trabalho de iniciação, porque quando eu chegar no número 10, no próximo selo do calendário maia, eu vou estar falando do cachorro, onde eu já tenho que tocar o coração de vocês. Onde o coração de vocês tem que estar expandido, né? Quando as pétalas têm que estarem desabrochadas. Então, para o teu resgate voluntário, como na iniciação a gente aprende, a gente tem algumas soluções. A gente precisa fazer trabalho voluntário, ou para entidades sociais caritativas, né? Melhorar o meio ambiente, melhorar a vida das pessoas que têm fome, melhorar a vida de uma pessoa que tem alcoolismo, tem problemas excepcionais, né, como autismo e etc., debilidade mental, algum problema de debilidade física, melhoramentos caritativos, entidades sociais. Você também pode ser um defensor do meio ambiente e da paz, né, criar movimentos ecumênicos, mostrar ideologias parecidas entre todas as religiões, diminuir a zona de conflito através de ações diplomáticas, de conciliação, criar um direito mais justo e não com a forma que o ser humano vê o direito, né? Você também pode fazer a propagação da espiritualidade, né? E também do autoconhecimento. É o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse momento é isso, né? É divulgando isso. Você pode também... Eu estou colocando isso e meu celular, infelizmente, sem perceber, eu deixei aqui. Mas olha a música do Lu Santos que está tocando. É tempos modernos. Tudo que tem em tempos modernos também você pode propor para a sua vida. Né? Tudo que está naquela música tempos modernos. Então, você tem aqui defesa dos direitos fundamentais da vida, né? O aborto, né? A educação real, né? O amor ao próximo, né? No religioso, como eu expliquei, você pode pregar a escritura sagrada, né? Você pode demonstrar a importância da fé e da espiritualidade, você pode denunciar abusos de corrupção, de injustiça, das empresas farmacêuticas, da ganância do homem, do sistema econômico explorador e opressivo, dos tóxicos da bebida, dos tóxicos na agricultura. E tudo isso, quando você é um iniciado, faz parte natural de você. Você já vive baseado nisso. E novas propostas e visão de uma nova sociedade e humanidade justa, igualitária. Você tem o minimalismo hoje, o controle do consumismo, né? Um comércio não selvagem, né? Um comércio não visando mais o lucro, e sim o bem-estar das pessoas, e a felicidade, e a qualidade do produto, e o trabalho como sendo realização. Então, para falar do nosso processo de purificação, a gente realmente precisa iniciar uma nova vida, né? Então, assim, estou me preparando para o próximo estágio meu evolutivo, que eu preciso de embasamento, que eu preciso de substância.
Todas essas atividades que eu citei para você, trabalho voluntário, resgate da fé e da espiritualidade, defensor do meio ambiente, vai trazer autoconhecimento para você. Propagação da espiritualidade, denúncias de abuso e corrupção, vai fazer que você entenda que você tem um eu superior, né? Vai entender que você está vivendo uma vida nova, que você está abandonando o velho, né? Estou abandonando o velho, começando uma vida nova. E nessa vida nova que você está começando, você tem que marcar quando foi meu novo nascimento. Quando eu deixei de seguir a massa. Quando eu tenho a minha nova cartilha. Foi com 10 anos de idade? Foi com 14? Foi com 18? Foi com 22? Foi naquela experiência que eu morri? Morri para a ignorância. Morri para seguir quem não sabe nada. Morri para seguir meu próprio interesse. Isso é uma iniciação. Você pode, através de você mesmo, se pontuar. Mas isso é um assunto para outra conversa nossa. Muito obrigado.